mostrava muitos pontos, em parte isso, e outros pontos também, né? Então, mas a questão é que o fato de um modelo ter algumas falhas não quer dizer que ele seja totalmente, ou que a tese em si esteja errada, né? Ela pode ter várias pequenas falhas, mas a tese central pode estar razoavelmente plausível, pelo menos. O Schopenhauer falava, né, que tem muitas maneiras de você ganhar um debate sem precisar ter razão, né? Pois é. Inclusive, ele escreveu um livro, né? Como ganhar um debate estando errado, né? Tem um livro dele, né, sobre isso. Tem as duas edições aqui, que saiu uma edição nova agora pela Vide, como vencer o debate sem ter razão. E é até com notas do Olavo esse que eu tenho aí. Nota do Olavo. Agora, 2h40 e eu ainda quero entrar em dois assuntos, dois últimos. Fica à vontade. O primeiro é um dos seus projetos que eu achei muito interessante e talvez de maior utilidade para todo mundo que está aí. Você fez um estudo sobre problemas no IMC, né, o índice de massa corporal, naquela fórmula. Gostaria que você explicasse isso para nós, porque hoje acho que virou quase um senso comum de todo mundo fazer aquela continha para saber se está dentro do peso, se não está, né? Mas se você tiver certo nisso, e eu acho que está, todo mundo deveria rever essas coisas que estão pensando, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Pois não. Então... Você tem um livro, inclusive, sobre isso, eu vou até pôr o link aqui, ó. Pode ir falando, eu vou pôr o link do livro aqui. Então, o estudo ele foi motivado, na verdade, porque quando foi questionado uma vez com relação a uma situação que seria aplicável ao MC, né, e eu percebi que não era possível, não era apropriado, né, usar a fórmula do MC tradicional, porque ela assume implicitamente que o corpo humano é uma estrutura com duas dimensões. Né? Quando você divide pela altura ao quadrado, você está assumindo implicitamente que o corpo humano é uma estrutura com duas dimensões. Uma estrutura com duas dimensões é a superfície de uma folha de sulfite. Né? A própria folha ela tem um pouco mais, ela tem 3 dimensões, né? Mas a superfície, na verdade não tem porque ela é um fractal, mas simplificadamente, no ponto de vista euclidiano, só se tratar exclusivamente das dimensões de Lebesgue, ela teria equivalente a 2, né? O mais próximo de 2, a superfície da folha. Ou qualquer superfície, né? Uma superfície tem 2 dimensões. E o corpo humano não é. O corpo humano é uma estrutura que, em princípio, ele é mais próximo de 3 dimensões. Visualmente, ele parece ser 3 dimensões. Quando você faz algumas análises um pouco mais sofisticadas, você percebe que ele tem, na verdade, um número fractal de dimensões entre 2 e 3. Né? E quando você faz os cálculos usando a abordagem tradicional, que você considera que o corpo tem 2 dimensões, você produz vários erros quando a pessoa está muito acima, muito abaixo da altura média da população. A altura média é cerca de 1,70, depende da população, no caso da Holanda, 1,84 mais ou menos, mas depende né? Se você pega a média mundial, cerca de 1,70, quando você tem altura muito acima da média, muito abaixo da média, você vai ter uma distorção no valor do MC. Para remendar esse problema, o que eles fazem, já constataram que existe esse problema, né? Mas em vez de eles corrigirem a fórmula, o que eles fizeram foi usar tabelas por idade, tabelas por etnia, tabelas por gênero, né? Que eles tentam remendar de várias maneiras. Eles continuam mantendo o erro, só que eles fazem alguns ajustes e usam centenas de tabelas diferentes, sendo que um detalhe na fórmula já corrigiria todos os problemas de uma maneira mais acurada, inclusive, né, que seria justamente corrigir o expoente usando o expoente correto. Quando eu publiquei o primeiro artigo, que foi em 2002, 2003, né, que está no site da Sigma Society, depois eu escrevi um livro em 2008, que foi publicado em 2008, depois, em 2021, que a Tamara, inclusive, que me incentivou a fazer uma versão nova do livro, e aí eu acrescentei um estudo empírico, porque antes eu tinha só um modelo teórico, né, que eu corrigia por uma estimativa da dimensão fractal do corpo humano, com base na dimensão fractal da mitocôndria, que a estrutura, visualmente, a mitocôndria é muito parecida com a estrutura do corpo humano. Se você olha a imagem de uma mitocôndria e você faz um corte longitudinal do corpo humano e você olha o interior do corpo humano e o corte de uma mitocôndria, os tamanhos são diferentes, mas a complexidade da estrutura é muito semelhante, assim, estatisticamente semelhante. Então, estatisticamente semelhante. Então, eu assumi que, em princípio, a mitocôndria tinha uma dimensão semelhante à do corpo humano, e fiz os cálculos baseados nisso. Né? E, em 2021,
Na verdade, tem uma outra etapa que é importante nessa história, que foi em 2013, né? Meu artigo foi publicado em 2003. Em 2013, o Nick Treften, que é diretor do departamento numérico, de cálculo numérico da Universidade de Oxford, e é um matemático bastante premiado, né? Ele fez um estudo praticamente igual ao meu, a primeira metade, né, do meu estudo de 2003, e publicou um artigo chegando a resultados que eram praticamente iguais. Ele encontrou a dimensão fractal, eu cheguei 2,53, ele encontrou 2,5, né? E o expoente da fórmula que eu encontrei, 3,06, ele não percebeu que o expoente tinha que ser diferente da dimensão fractal. Ele tratou tanto o expoente quanto a dimensão fractal como 2,5, usou o expoente 2,5. E aí, esse estudo de 2021, eu justamente testei essa hipótese com uma amostra, né, de mais de 300 mil pessoas. Eu usei amostras do Exército Brasileiro, usei amostras do Cohort, do INHAMES, né, de várias bases de dados internacionais que têm pesos e alturas de várias pessoas, né, de milhares de pessoas. Fiz várias medidas empíricas e constatei que a medida correta, mais próxima para a dimensão fractal, seria 2,57, e o expoente cerca de 3,14. Né? Então, quer dizer, a medida que eu havia feito em 2003 estava muito mais próxima da correta do que a que foi feita em 2013 pelo Nick Treften. E um ponto central é que o Nick Treften não leva em consideração uma variação que tem que deveria ser considerada em relação à ciência dos materiais, né, a engenharia de estruturas, que é a lei do cubo quadrado. Quando você aumenta a estrutura de um objeto, por exemplo, você tem uma formiga e você tem um elefante, né? O elefante, ele tem os membros muito mais robustos do que a formiga, porque quando você vai aumentando a estrutura, você precisa aumentar numa proporção maior os pilares de sustentação daquela estrutura. Aqueles filmes, por exemplo, de ficção, que tem uma formiga com 10 metros de altura, aquilo não é possível no mundo real. Uma formiga, se ela tivesse os membros tão delgados quanto naqueles filmes, eles quebrariam sobre o próprio peso, né? Tem poucas exceções. A girafa, por exemplo, ela consegue ter aquela estrutura porque ela tem uma estrutura muito leve, muito de baixa densidade. Mas, geralmente, você vê que os animais, quando eles vão, os dinossauros, né, os paquidermes de um modo geral, quando eles são muito grandes, eles vão ser muito mais robustos do que os insetos. Os insetos, pernilongo, formiga, são muito mais delgados, os membros são muito mais delgados. E, além de serem muito delgados, uma formiga consegue carregar 20 vezes, 30 vezes o próprio peso. Uma pulga, ela consegue saltar várias vezes o próprio tamanho. Um sapo consegue saltar não tanto quanto a pulga, em número de vezes o próprio tamanho. Consegue, em termos absolutos, ele salta mais. Mas em proporção ao próprio tamanho, ele salta muito menos. Um canguru salta menos ainda, né, em proporção ao próprio tamanho. Quando você vai aumentando o animal, ele vai perdendo força em relação aos menores, que é justamente em relação Oi? Parece que o elefante nem pula, né? O elefante nem pula, né? Que eu saiba, pelo menos, eu acho que ele não pula. Então, à medida em que você vai aumentando a estrutura, ela tem que ser mais robusta e ela fica proporcionalmente menos forte, né? Se você tratar a estrutura, por exemplo, o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor, não seria possível ter um humano do tamanho do Cristo Redentor mantendo aquelas proporções. Um humano que tivesse o tamanho do Cristo Redentor, ele seria muito mais encorpado para ele não se quebrar, senão as pernas dele desmonariam, fraturariam as próprias pernas. O King Kong, por exemplo. O King Kong, ele existe na ficção, mas no mundo real, ele teria que ser muito mais robusto do que ele é no filme para que ele pudesse se sustentar fisicamente. E esse é o detalhe que o Nick Treften, né, ele não leva em consideração no modelo que ele faz para a novidade do MC. Pois não. Só uma dúvida. Essa observação dos animais foi o que te deu o insight? Não. Era uma tia, isso foi em 80. A ideia, na verdade, foi em 87, né? O primeiro estímulo foi em 87. A minha tia estava usando o cálculo de MC para calcular, né, a proporção do peso dela para minha mãe, qual era mais pesada, qual era mais gorda em relação à altura, né? Porque ela era mais alta que a minha mãe, era mais pesada que a minha mãe. Ela queria saber qual delas proporcional. Ela falou: tem uma fórmula que tem numa revista aqui tal, que é MC. Aí eu falei, mas essa fórmula está errada, né? Não é assim, né? Aí eu mostrei que não era daquela maneira que deveria ser feito. Só que só comentei, mas não cheguei né, só mostrei como deveria ser feito, mas não cheguei a aprofundar. Só muitos anos depois, encontrei depois num livro falando disso. Eu falei, vou escrever um artigo comentando. Eu tinha uma série no site da Sigma que era erros e acertos, né? Então eu peguei um artigo que era sobre... Tem 3 ou 4 assuntos que eu cheguei a comentar no site da Sigma, e um deles foi esse.
Um deles foi do IMC. Então é um artigo assim informal, só mostrando que estava errado, explicando que estava errado. E aí depois, em 2008, eu transformei o artigo num livro para explicar com mais detalhes. E depois, em 2021, já tem um estudo muito mais detalhado, que é esse que foi motivado pela Tamara, inclusive ela ajudou muito na diagramação, na revisão toda, né? E a capa também, fala que ajudou na capa também. E a maior parte essa capa do Guia dos Apolíticos, ela que fez essa capa, por exemplo. Toda a arte da capa foi ela que fez. Essa arte da capa foi ela que planejou as cores, a diagramação toda, foi ela que fez o planejamento. E do IMC ela reformulou, manteve a ideia tradicional, que era do Homem de Vitrúvio, né, do Leonardo da Vinci, e só redesenhou uns detalhes, mudou, deixou mais opaca as cores, mudou uns detalhes lá. E, então foi mais ou menos assim, o resumo, né, da síntese da história é basicamente essa. E os impactos que tem são muito grandes porque, embora existam outros métodos, né, tem o adipômetro, tem impedância elétrica, tem indutância, tem platismografia de ar, né, tem vários métodos que se utiliza para medir a proporção entre gordura e massa, não só a massa total, mas também o tecido muscular e tecido adiposo, né, tem várias ferramentas diferentes para isso, mas todas elas usam indiretamente o IMC porque ele é muito barato e muito rápido para aplicar numa grande quantidade de pessoas. Então, por exemplo, uma platismografia, o cara tem que entrar numa câmara de ar, no laboratório, tem que medir, quer dizer, um custo alto, tem que medir individualmente, leva alguns minutos para medir cada um. Agora, IMC não, você bota o negócio na internet e a pessoa vai lá, mede ela própria, bota lá. Claro que você tem que descontar que as medidas da internet, a automedida tem algumas distorções, a pessoa pode mentir em relação à altura, em relação ao peso, mas mesmo que faça no exército, por exemplo, a pessoa passa no exército, mede, alguns segundos, 2 segundos você mediu, anotou. Outra pessoa, 2 segundos mediu, anotou. O peso da pessoa subiu na balança, então é muito rápido o processo. Não precisa de um equipamento caro, precisa de uma fita métrica, um instrumento apropriado e uma balança, né? Muito barato o equipamento para medir. Não precisa de especialização da pessoa que faz a medição, é muito fácil também de fazer a medida. Então, por isso, o IMC ele serve de base para os dados estatísticos que são usados em todos os outros métodos. O adipômetro, por exemplo, a tabela usada no adipômetro é calculada a partir do IMC. A tabela usada na impedância elétrica, ela é calculada a partir do IMC. Todas as tabelas de todos os outros métodos, eles se baseiam no IMC, porque o IMC é aplicado em milhares, dezenas de milhares de pessoas. Agora, a impedância elétrica, o cara tem que ir lá numa clínica, vai pagar uma taxa, tem que ter um impedômetro, o médico tem que fazer análise, tem que fazer o cálculo, né? Então é muito mais trabalhoso, custoso e demorado. Como consequência, para você ter uma amostra grande e a partir dessa amostra você fazer aquelas tabelas, né? Obesidade mórbida, superobesidade, etc. Você fazer todas aquelas classificações, você precisa de uma amostra grande com milhares de pessoas. E para fazer essa amostra tem que usar o IMC. Ou uma ferramenta melhor que o IMC, que é no caso justamente a proposta do MCH. Então, se tem um erro no IMC, todos os outros métodos ficam contaminados justamente porque as tabelas são baseadas no IMC. Né? Então, mas tem métodos melhores que o IMC. Tem, mas só que eles se baseiam diretamente no IMC. Se o IMC está errado, contaminou todos os outros. Propagou o erro em todos os outros. E me ocorreu agora aqui, não tinha pensado nisso. Você acha que isso pode interferir na ideia da pirâmide dos alimentos lá? Que hoje a gente está vendo que tinha muita bobagem ali também, né? Tentaram fazer as quantidades de gordura, de carboidrato, de proteína. E hoje a gente vê que os caras também forçaram a barra para encaixar tudo numa regra geral, né? Como você vê essa pirâmide aí da alimentação? Será que isso teve alguma influência dessa tentativa de generalizar aí que a gente vê no índice de massa corporal? Eu acho que a questão nutricional, a questão médica de um modo geral, conforme a gente estava comentando um pouco antes de começar, eu acho que ela é muito influenciada por fatores econômicos, né? Acho que tem muitos efeitos, muito do que se publica, não só na medicina, mas em física, em matemática. A NASA, por exemplo, a NASA está cada vez mais levando para o lado publicitário. Tem um artigo que eu comentei do James Webb, em 2021, 2022, em que eles estão visivelmente exagerando para vender notícia, né? Assim, quer dizer, a NASA, que é uma instituição respeitável, que a gente confia e tal, e não tem nada nem a ver com medicina, quer dizer, confia mais ou menos. Tipo, não,